Alô, amigos, estamos aqui mais uma vez. As eleições vão se aproximando. Os candidatos planejam suas campanhas eleitorais e tem-se a impressão de que vivemos num estado religioso, não mais laico e republicano. Os petistas encarregaram o pastor Paulo Macedo de ir ao encontro dos evangélicos bolsonaristas, iludidos pelas falas dos pastores Malafaia, Macedo, Cláudio Duarte e outros. Sérgio Moro também faz contatos com as lideranças evangélicas, enquanto Bolsonaro, o Messias escolhido por Deus, continua sua farsa, dizendo-se representante de Deus, amigo dos evangélicos. Os evangélicos representam hoje uns 30% do eleitorado brasileiro e votam segundo instruções de seus pastores. São os bolsonaristas mais irredutíveis. Mesmo se o custo de vida aumenta e se a vida fica difícil, se o salário não dá para comprar pão e comida, eles continuam sendo bolsonaristas se o Malafaia continuar apoiando esse homem das armas, das mentiras, contra as vacinas e sem cultura. Esse é o nosso tema. Como Deus escolheu e apoia Bolsonaro. Mas antes, uma olhadinha. Este livro, vejam bem, este livro vale mais que a nossa Constituição. Estou mostrando uma velha Bíblia para vocês. Mas antes, um pedido. Para podermos prosseguir com esses vídeos críticos e irônicos, é preciso que você se inscreva neste canal e compartilhe com seus amigos. Este canal não tem ajuda e nem subvenções de partidos. É independente e é importante num ano eleitoral como este, que será invadido principalmente pelos fake news do Telegram. Obrigado por sua inscrição. E vamos em frente. Quando a jovem Adassa Gomes conseguiu entrar no espaço fechado do cercadinho onde Bolsonaro recebe seus seguidores e se tornou sacrílega ao dizer ao presidente: "O senhor não é Deus", alguém ao seu lado retorquiu: "Não é, mas é como se fosse". Essa simples e curta frase resumiu ali toda a nova teologia dos evangélicos, da qual se apropriaram e à qual se adaptaram parte das denominações protestantes tradicionais. Ao contrário do que Cristo anunciara e ficou transcrito nos evangelhos, em termos de uma nova aliança com os homens, a nova interpretação bíblica dos evangélicos, todas as tendências reunidas, é a de se fazer uma releitura do Velho Testamento. Essa releitura implica numa adaptação da linguagem de paz e amor, expressa pelo próprio Cristo, transcrita por 4 de seus discípulos nos evangelhos e defendida pelo apóstolo Paulo em suas epístolas, a linguagem severa de Jeová, que inclui castigo, punição, vingança, como ele próprio se define em Êxodo 20, ao entregar os 10 mandamentos a Moisés. Entretanto, esse Deus exigente e justiceiro é capaz de ignorar e perdoar as falhas e mesmo os crimes de seus escolhidos. O caso mais flagrante, que já comentamos num texto mais antigo, foi o de Davi, amoroso da bela Betsabá, casada, provocando a morte de seu marido Urias.
Ou seja, ciente das imperfeições dos humanos, Deus, para os que creem, não é meu caso, aceita tolerá-las, mas só nos seus escolhidos. A primeira vez que ouvi essa interpretação teológica foi ao arguir um pastor presbiteriano como podia apoiar a eleição de um candidato a presidente que na sua campanha eleitoral, um vídeo que viralizou e que circulou, mostrava, justificava a tortura, elogiava os torturadores e dizia mesmo ser necessária a morte de umas 30 mil pessoas para se acertar a política brasileira. Essa crítica também incluía a vulgarização da mímica da arminha, imitada pelos seus seguidores, numa alusão à necessidade de se mandar bala nos adversários. E a resposta me deixou surpreso. Foi a de que, entre aspas, no Velho Testamento, os homens de Deus não eram perfeitos. Estamos chegando às eleições. Faltam 7 meses e as prévias confirmam haver um núcleo irredutível de apoiadores fiéis ao presidente Bolsonaro. Apesar de sua política errada com relação às vacinas, provocando centenas de milhares de mortes evitáveis. E mesmo agora, mantendo sua mesma versão em favor de medicamentos ineficazes e sua posição contrária à vacinação de menores e crianças. Sem se esquecer a proliferação das armas de fogo, importadas inclusive da pacata Suíça, e mais de 1.000 licenças para porte de armas por dia. Esse núcleo irredutível de fiéis ao presidente são os evangélicos. Mesmo se nisso existe um conflito entre o que se prega e o que ele faz. A Daça Gomes desconhecia essa nova teologia. Não é Deus, mas é como se ele fosse. Porém, nem tudo é desculpável aos pastores que nesses 3 anos consideraram Bolsonaro escolhido por Deus. Mesmo porque, repetindo suas teorias e seus apoios, pelo menos todos os domingos, diante de igrejas cheias, em vídeos seguidos por milhões, eles impedem a essas pessoas, sem grande instrução, exercer um juízo crítico. Vamos deixar de lado o negacionismo contra as vacinas, o negacionismo contra o perigo do armamento da população, para lembrarmos as provocações feitas em nome de Deus no 7 de setembro, tanto em Brasília como em São Paulo, contra a democracia. Era o dia de ser patriota, como pregava num vídeo do pastor Malafaia, na internet, destinado aos fiéis evangélicos. E no dia 7 de setembro de 2021, eles eram 7 pastores ao lado do presidente Bolsonaro, dispostos a incitar o povo ao golpe contra a democracia. Alguns dias antes, o pastor Cláudio Duarte, da Igreja Projeto Recomeçar no Rio, mais de 5 milhões de seguidores entre Instagram e YouTube, havia afirmado em sua igreja: estamos à beira da guerra civil. Bem antes das eleições de outubro de 2018, o pastor havia optado a apoiar o candidato Jair Bolsonaro e dizia aos milhares de seguidores que deixaram de segui-lo: é melhor já ir se acostumando. Essa sua preferência já se poderia adivinhar numa foto publicada no blog Polêmica Paraíba, reproduzida de seu Instagram, onde aparecia em abril de 2017.
empunhando um fuzil e com cartucheiras, com balas nos ombros, numa visita feita ao Museu do Cangaço. Nisso, o pastor Cláudio Duarte até precedeu a preferência de Bolsonaro pelo gesto das arminhas. O trajeto do pastor Cláudio Duarte pela política, utilizando sua influência de pregador do Evangelho, junto aos milhões de fiéis em favor de Bolsonaro, foi sempre coerente com suas convicções. Apoiou nas eleições de outubro de 2018 e apoia até agora. Entretanto, seria nesse trajeto de mais de 3 anos, seria arriscado se afirmar ter sido Bolsonaro, até aqui, um presidente evangélico temente a Deus, como costumam dizer. Eles eram 7. Esse número, como publicou a revista Veja, na época, é ligado nos evangelhos ao demônio, além de ter também a fama de ser conta de mentiroso. Ali, no palanque erguido na Avenida Paulista, cada um provavelmente com sua Bíblia. Foi o próprio pastor Silas Malafaia, um dos 7, quem fez circular o vídeo convidando os fiéis a comparecerem. Bolsonaro, depois de ter proferido ameaças ao Supremo Tribunal Federal, e especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, precisou lavar a boca e rezar uma carta de desculpas redigida pelo ex-presidente Michel Temer. Mas os 7 pastores, incitadores da desordem e do golpe, que apesar de suas orações felizmente não se realizou, não se desculparam nas suas igrejas e nos seus púlpitos online de terem tramado contra a democracia. É isso, meus amigos. Se vocês concordam e querem nos apoiar, inscreva-se no canal. Até a próxima.